meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, sou professora de Ciências do 7º ano e na aula de hoje nós continuaremos falando sobre composição do ar atmosférico. Só que, diferente da aula passada que nós falamos sobre quais gases estavam presentes no ar atmosférico, na aula de hoje nós falaremos dos gases que poluem o ar atmosférico. Então pega seu caderno, pega sua caneta para anotar os principais pontos dessa aula e vamos lá para a aula comigo. Bom, pessoal, e a habilidade que será trabalhada na aula de hoje é discutir sobre fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar a composição do ar. Bom, na aula passada nós vimos quais os gases que estavam presentes no ar atmosférico. Nós vimos que o nitrogênio está presente em maior quantidade. Em segundo lugar, nós temos o oxigênio e 1% dos demais gases, como o dióxido de carbono e os outros. Porém, ao longo dos anos, o ar tem sido continuamente poluído, tá? E essa poluição faz com que essa composição do ar, que é um ar puro, tá bom? Então, quando o ar tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% dos demais gases, é um ar considerado ar puro, tá certo? Porém, quando são lançados diversos outros gases na atmosfera e diversos outros compostos são gerados, o ar fica poluído. E ao longo do tempo, com toda a industrialização, urbanização, o ar tem sido poluído, tá bom? Por agentes como indústrias, veículos e outras fontes que realizam a queima do combustível, tá? Provocam a poluição desse ar. Beleza. E os principais poluentes do ar atmosférico são alguns sólidos que são dispersos no ar na forma de partículas e alguns gases, como por exemplo o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, os óxidos de nitrogênio, o ozônio, os vapores de gasolina e de diesel. O gás carbônico, também chamado de dióxido de carbono, é o principal gás que é liberado na queima de combustíveis, tá bom? Como gasolina e álcool. Além da gasolina, dessa queima de combustível, como gasolina, álcool, diesel, de todos os derivados do petróleo, esse gás também é liberado no processo de combustão, tá bom? Então, quando queima alguma coisa, esse gás, o dióxido de carbono, também é liberado no ar atmosférico. Na concentração normal, que é aquela concentraçãozinha de 1% mais ou menos do ar atmosférico, ele não é um gás que é prejudicial à atmosfera, tá bom? Ele é até benéfico, porque as plantas utilizam esse gás no processo de fotossíntese. Elas precisam incorporar esse gás juntamente com os raios solares para produzirem o oxigênio e também a glicose, tá bom? Porém, existe um problema muito grande relacionado ao excesso de gás carbônico na atmosfera. E tudo isso está associado à queima de combustíveis derivados do petróleo, como gasolina, etanol, diesel, tá bom? E, pessoal, também as queimadas e assim por diante, tá bom? Então, tudo isso intensifica a liberação desse gás na atmosfera. E esse gás está relacionado com um efeito prejudicial ao nosso planeta chamado efeito estufa. Então, o gás carbônico é o principal gás responsável pelo aumento do efeito estufa, tá bom? Então, a partir de tudo isso, eu posso dizer que o dióxido de carbono ou gás carbônico é o principal gás envolvido no aquecimento global. Então, existe uma problemática muito grande relacionada à liberação desse gás, tá certo? Perfeito. Então,
O gás carbônico ele é muito prejudicial, é liberado pelos veículos, pelas indústrias, pelas queimadas, tá? Então ele prejudica muito o nosso planeta, o planeta Terra. Intensifica o aquecimento global e isso prejudica todo um ciclo que é envolvido na vida de todos os seres que estão presentes no planeta Terra. Então é uma problemática muito grande. Tá bom? Só que eu não vou entrar nessa problemática nessa aula, falaremos em aulas posteriores sobre o efeito estufa, tá? Vamos falar sobre quais são os gases que agridem e que aumentam, intensificam esse efeito estufa. E um deles é o dióxido de carbono ou gás carbônico, tá bom? Perfeito. Então ele é o principal gás, ele é o vilão do efeito estufa. Porém, existem outros gases que também estão presentes, que também poluem o ar e que também são responsáveis pelo agravamento do efeito estufa, tá bom? Como, por exemplo, o monóxido de carbono, perfeito? O monóxido de carbono é outro gás que é liberado nesse processo de poluição do ar e que também está relacionado com toda essa problemática de aquecimento global. Além disso, temos o dióxido de enxofre, vapor de combustão, tá? Óxido de nitrogênio, partículas sólidas em suspensão e ozônio. Então, nós iremos ver as características de cada um desses outros poluentes. Começando pelo monóxido de carbono, tá? Monóxido de carbono significa que tem um carbono e apenas um oxigênio, tá bom? Essa representação aqui dessa molécula que é o monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele não tem cor e nem cheiro. E ele é expelido principalmente pelos veículos, tá certo? Principalmente por veículos que são movidos a gasolina. Esse gás, ele não tem cor, não tem cheiro, porém ele é altamente tóxico, tá bom? Quando ele é inalado, ele interfere na capacidade do sangue transportar o gás oxigênio a diversas partes do corpo. Então, ele não deixa que o oxigênio seja levado para as outras partes do corpo. E sem oxigênio, nós não conseguimos sobreviver. Então, olha só a gravidade da liberação do monóxido de carbono, tá bom? Bom, e existem casos de envenenamento por monóxido de carbono, porque é exatamente isso que eu falei para vocês anteriormente. O nosso corpo não consegue ficar tanto tempo sem o gás oxigênio. E aí esse gás, não tem o gás oxigênio no nosso corpo, e aí esse gás aumenta em uma concentração bem alta, que é o monóxido de carbono, e aí causa o envenenamento, tá bom? E ele pode provocar reações como, por exemplo, dor de cabeça, problemas visuais, com confusão mental e até casos graves de morte, beleza? Então, é um gás muito tóxico e muito perigoso. O próximo gás poluente do ar atmosférico é o dióxido de enxofre, tá bom? O dióxido de enxofre tem essa representação aqui, essa molécula, e ele é produzido a partir da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão mineral, tá bom? Ele produz um cheiro forte que irrita a garganta e o nariz, e ele é bastante tóxico, tá bom? Ele é agressivo diretamente ao sistema respiratório, assim como o monóxido de carbono, ele pode causar intoxicação, tá certo? Além disso, ele pode também agravar problemas respiratórios como bronquite, asmas e até levar à morte, tá certo? Então, é outro gás poluente que está presente no ar atmosférico poluído, que é liberado pela queima de combustíveis fósseis e que é muito prejudicial tanto ao meio ambiente quanto à saúde dos seres humanos. Beleza? E, pessoal, o dióxido de enxofre, ele, na atmosfera, ele transforma-se lentamente em outro poluente. Então, ele vai se juntando, uma moléculazinha se junta a outra, que se junta a outra. E disso, eu vou ter produzido um outro composto, que é o trióxido de enxofre, tá?
Quando o trióxido de enxofre entra em contato com a água, por exemplo, quando chove, quando esse composto que é gerado na atmosfera entra em contato com a água, ele produz uma água que é água juntamente com ácido sulfúrico. Isso produz uma reação chamada de chuva ácida, tá bom? Então, a chuva ácida, ela é muito prejudicial porque ela provoca a destruição das plantas. Então, se eu tenho uma plantação e aí tem chuva ácida, as plantas morrem. Além disso, prejudica os seres, tá? Os outros seres vivos, os animais, enfim, destrói monumentos, casas, prédios. Então, existe uma problemática muito grande em torno aí da chuva ácida e é derivado do dióxido de enxofre, tá bom? Perfeito. O próximo gás poluente que veremos hoje são os vapores de combustíveis não queimados, tá bom? Então, a gasolina e o diesel, que são derivados do petróleo, eles são compostos que aceleram reações, por exemplo, para os carros andarem, assim sucessivamente, tá bom? Então, eles são queimados para isso acontecer, para essas reações acontecerem, tá? É uma reação de combustão. Porém, eles podem evaporar sem essa queima. E aí, quando eles são evaporados, eles também são tóxicos, tá bom? Então, eles são tóxicos tanto quanto quando eles são queimados, quando eles não são queimados. Então, da mesma forma é tóxico, do mesmo jeito, beleza? E esses efeitos são cancerígenos, tá? Desses gases não queimados. Aumenta a probabilidade da incidência de câncer de quem inala frequentemente. Então, tem uma problemática muito grande, principalmente em quem trabalha em postos de combustível, tá bom? Porque é exatamente nesses locais que esses vapores de combustível não queimado são liberados, beleza? Perfeito, então vamos para o próximo. O próximo poluente que nós veremos na aula de hoje são os óxidos de nitrogênio, tá bom? Bom, quando os combustíveis estão em funcionamento, eles liberam substâncias que são denominadas de óxido de nitrogênio, tá? E esses óxidos de nitrogênio, eles são percebidos por aquela fumaça preta, sabe? Quando o veículo está liberando aquela fumaça preta, é principalmente a presença de óxidos de nitrogênio. E esses óxidos são gases poluentes e podem provocar danos à saúde, como, por exemplo, problemas respiratórios, bronquite, asma, intensifica os problemas respiratórios, tá bom? E ele também pode provocar o fenômeno da chuva ácida, então pode intensificar ainda mais os efeitos da chuva ácida. E aí vocês já sabem toda a problemática envolvida na chuva ácida, né? Destrói plantações, prejudica os animais, prejudica monumentos, prédios, então é muito problema envolvido aí na liberação desses gases poluentes, não é isso? Perfeito. Por fim, nós vamos falar das partículas sólidas em suspensão, tá bom? Então, nós falamos de uma diversidade de gases que são liberados, né? Que são moléculas. Porém, existem partículas nessa liberação desses gases, tá? As partículas sólidas. E elas são lançadas principalmente quando queima algo, seja combustível, seja queimada, tá bom? Nos incêndios e etc. Então, essas partículas, elas são pequenininhas, então elas conseguem ficar suspensas no ar. Porém, elas são incorporadas novamente na crosta quando chove. E aí a gente percebe essas partículas na chuva através daquela água que é meio preta, sabe? Então, todas aquelas gotículas lá, que são escuras, são partículas sólidas que são liberadas tanto na queima dos combustíveis, quanto também nos incêndios, queimadas e etc. Tá bom? Além da sujeira que essas partículas causam, né? Porque escurece
a pintura de edifícios, monumentos, essas partículas também são prejudiciais quando inaladas, porque elas também podem provocar aí a intensificação de problemas respiratórios, tá? Causando ainda mais o agravamento de asma, bronquite, todos esses problemas respiratórios que eu falei para vocês. Então, nós vimos aí uma diversidade de gases que são extremamente poluentes ao meio ambiente. Não é isso, pessoal? Que são liberados diariamente, que parece que não é um problema nosso, mas é um problema nosso porque agrava a nossa saúde, prejudica ainda mais o meio ambiente, prejudica o planeta onde nós vivemos, então não é interessante que esses gases sejam liberados, tá? Então, esse é o momento de pararmos para refletirmos e pensar, poxa, o que eu posso fazer para diminuir a liberação desses gases? Um exemplo é não queimar, tá bom? Não provocar queimadas. Essa época aqui na nossa cidade, infelizmente, existem vários focos de incêndios, as pessoas queimam as coisas facilmente. Então, quando você queima, você está liberando uma grande quantidade de dióxido de carbono. Dióxido de carbono aumenta ainda mais o efeito estufa. Além disso, provoca problemas respiratórios. Então, por que não pegar aquela queimada e, sei lá, fazer outra coisa, tá bom? Enterrar, fazer de adubo, aquelas folhas e etc. Então, existe uma problemática muito grande que é sim um problema nosso e que sim nós devemos combater. Além disso, se você pode ir em um lugar de bicicleta, vai de bicicleta, não utilize o carro ou a motocicleta, tá bom, pessoal? Então, é um problema nosso e que nós devemos combater sim, beleza? Agora, eu vou deixar um videozinho com vocês. Bom, antes do vídeo nós temos o ozônio, né? O último poluente. Beleza, o ozônio, pessoal, ele é gerado a partir de vapor de combustível também, tá certo? E ele é responsável pelo ardor que a gente sente nos olhos. Por exemplo, quando você está num ambiente muito poluído, como por exemplo no trânsito, você sente o seu olho ficando ardendo, o seu nariz fica meio seco. Então, isso é o ozônio presente lá naquele ar, tá certo? E uma exposição prolongada ao ozônio pode reduzir a capacidade de funcionamento dos pulmões. Então, agrava ainda mais os problemas respiratórios. E, além disso, a presença de ozônio pode provocar a morte de plantas, ressecamento e assim por diante. Então, é outro gás que também é produzido aí nos veículos, na combustão dos veículos, nas queimadas, incêndios e que também devemos combater. Agora sim o vídeo. Eu vou deixar um vídeo aí com vocês, tá bom? Muito interessante, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse vídeo, porque fala sobre quais são os problemas que todos esses gases causam no ambiente e quais são as consequências de tudo isso, tá bom? Para vocês ficarem espertos e combaterem aí tudo isso. Beleza, pessoal? Então, vídeo na tela. Aquecimento no Ártico, ondas de calor na Europa, recorde de temperatura no Canadá, enchentes avassaladoras na China. E aqui no Brasil, ondas de calor produzindo recorde de queimadas e uma onda de frio que você provavelmente sofreu se você mora em alguma cidade do centro-sul do Brasil. Não pode ser só coincidência. Por que será que esses eventos extremos estão acontecendo cada vez mais? Será que o clima já nos dá sinais de que vai piorar? A resposta é sim, e ao longo desse vídeo eu vou te mostrar vários deles. Para os cientistas do clima, esses sinais já são claros e se nada for feito, a gente vai ter que se acostumar com tempestades e furacões, queimadas e tudo mais que pode vir com o aquecimento global. O planeta está esquentando, fato. E por causa do aquecimento global, ocorrem alterações no equilíbrio do clima. Com o aumento da temperatura, uma das primeiras consequências é o aumento da evaporação da água que estava retida no solo e o aumento da transpiração da água retida nas plantas. Sim, por mais estranho que possa parecer, plantas transpiram. Uma atmosfera mais quente consegue reter mais água e o aumento do vapor de água na atmosfera pode, por exemplo, aumentar drasticamente o risco de eventos extremos
extremos de chuva. Temperaturas mais altas também podem causar ondas de calor, como aconteceu na cidade de Rovaniemi, na Finlândia, que fica exatamente no Círculo Polar Ártico e não registrava 34 graus desde o verão de 1914. Os recordes de temperatura têm durado cada vez menos tempo, sendo constantemente superados por novos recordes. Acabamos de ter o recorde de temperatura da Europa há alguns dias, com a Sicília, na Itália, batendo 48,8 graus. O recorde mundial de temperatura ocorrido no Vale da Morte, nos Estados Unidos, que era de 54,39 graus, medido em 16 de agosto de 2020, foi quebrado em 9 de junho desse ano, de 2021, com 54,4 graus. Não durou nenhum ano. A gente tem também o recorde que aconteceu durante uma onda de calor no Canadá que matou centenas de pessoas. A temperatura máxima registrada em Lytton, de 49,6 graus, além de ser um recorde para o país, também é um recorde para aquela latitude do planeta. Ou seja, nunca houve uma temperatura tão alta registrada tão ao norte da Terra desde que a gente começou os registros. Além disso, ondas de calor extremas podem levar a períodos de seca que duram meses e podem prejudicar plantações e causar fome. Se a gente tem um planeta mais quente, parece óbvio que a gente vai ter temperaturas mais altas e mais ondas de calor, certo? Mas e as ondas de frio? Eu vou te explicar com detalhes por que o Brasil passou por uma das maiores ondas de frio da história em um próximo vídeo. Então eu queria agora te pedir para se inscrever no canal se você quer realmente me acompanhar nessa jornada de divulgação desse tema. Mas o que eu já posso te adiantar é que esses desequilíbrios causados pelo aquecimento global aumentam cada vez mais os eventos extremos, sejam eles de calor ou até de frio, e podem alterar o clima de forma significativa, ou seja, levam a mudanças climáticas. E quando a gente junta um evento meteorológico ou climático severo com vulnerabilidades locais, que a gente sabe que existem, a gente tem a fórmula do desastre. Com eventos de chuva, por exemplo, a gente pode ter tempestades muito severas, despejando muita água em pouco tempo, como as que eu vivi aqui em Belo Horizonte pouco antes da pandemia, ou chuvas que se estendem por períodos maiores, como vários dias. De qualquer forma, se nossas cidades não estão preparadas para receber e escoar grandes quantidades de água, e essa é uma vulnerabilidade, isso pode resultar em enchentes e enxurradas catastróficas. O clima já deu vários sinais, e se você não percebeu, está na hora de mudar. Por causa das mudanças climáticas, o clima na Terra está se comportando como um atleta fazendo uso de esteroides, e os efeitos colaterais já estão sendo sentidos no corpo. Mas e agora? Será que só vai piorar? Bom, galera, no dia 9 de agosto de 2021, a humanidade teve acesso à primeira parte do 6º relatório da maior autoridade do mundo para a orientação de políticas climáticas, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, ou simplesmente IPCC. E com base em 14 mil estudos publicados, o primeiro grupo de trabalho apresentou para o mundo sinais preocupantes que explicam por que o clima pode piorar muito. Número 1. O homem está aquecendo a atmosfera, o oceano e a superfície terrestre. E isso é um fato inequívoco. Esse aquecimento é sem precedentes, ao menos nos últimos 2.000 anos, e é causado principalmente pela emissão de gases do efeito estufa. O aquecimento chega a 1,09 graus em comparação com o período pré-industrial, sendo que 1,07 graus desse aquecimento vem das ações humanas. Número 2. Houve grandes avanços desde o último relatório no entendimento de como as mudanças climáticas realmente são responsáveis por eventos extremos, e já podemos estimar, por exemplo, quanta influência o homem teve na quantidade e intensidade desses eventos. Tendo como base o período de 1850 a 1900, período pré-industrial, um evento extremo de calor que antes acontecia uma vez a cada 10 anos, agora pode acontecer até 3 vezes a cada 10 anos em um planeta 1,09 graus mais quente. E quando ocorrem, eles tendem a bater recordes ainda maiores de temperatura. Para um evento de chuva, a gente já tem um aumento de 1,3 vezes na frequência e eles já são 6,7% mais fortes, ou seja, com maior quantidade de água caindo do céu. Eles também conseguiram fazer as projeções para o que acontece para cenários futuros em um mundo 1,5 graus, 2 graus ou 4 graus mais quente. E
elas não são boas. Número 3. Essa primeira parte do relatório também deixou claro que algumas mudanças climáticas são provavelmente irreversíveis. Isso, inclusive, é um tema que eu quero comentar no próximo vídeo. Então, sim, a humanidade já piorou muito a situação e as coisas podem piorar ainda mais. E se a gente só ficar esperando e mantendo o mesmo ritmo nas emissões de gases de efeito estufa, sem mudanças na forma como a gente trata o planeta, a gente vai ter sim o pior cenário e o futuro vai ser com um aquecimento cada vez maior e cheio de eventos extremos destrutivos. Então, o que a gente pode fazer para tornar o futuro na Terra melhor? A emergência climática tem solução? Antes de eu te contar se você se ligou que alguma coisa precisa mudar, deixa o seu gostei nesse vídeo para me mostrar se eu devo continuar com esse conteúdo por aqui. E comenta aí embaixo se você já sabia que a situação era tão séria. O relatório utiliza vários cenários diferentes, projeções feitas conforme os nossos esforços. Então, em todos os cenários, nós vamos ultrapassar 1,5 graus de aquecimento até 2040. E mesmo se a gente alcançar o melhor cenário, a gente ainda vai continuar tendo eventos extremos, sendo alguns deles sem precedentes. Mas no melhor dos casos, em que as emissões de carbono diminuem drasticamente, a temperatura voltaria a cair um pouco no fim do século. É possível sim frear o aquecimento se a gente tratar isso como uma emergência e não medir esforços. Para isso é necessário zerar as emissões dos gases de efeito estufa e o desmatamento até 2050. E as ações necessárias para atingir essa meta precisam começar agora. Não tem mais tempo. Uma coisa que nós, cidadãos, podemos fazer é cobrar ações das esferas com poder de decisão, assim como a gente pode mudar os nossos padrões de consumo, tendo mais consciência ambiental. A gente também pode ajudar outras pessoas a entender a importância da emergência climática, e essa é uma das nossas missões aqui no Olá Ciência. Por isso, se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas a se conscientizarem, compartilha com elas. A minha missão é te empoderar com conhecimento científico de qualidade para que nós possamos tomar melhores decisões. Perfeito, pessoal. Então, voltamos. E aí, vocês assistiram o vídeo? Gostaram do vídeo? Espero que sim. Eu termino minha aula falando pés no chão, cabeça erguida e fé na vida. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido tudo sobre os gases que poluem o atmosférico e a partir desse momento ajudem a combater esses gases que são lançados na atmosfera. Beleza, pessoal? Então foi isso. Um forte abraço para todos, um beijo e até a próxima aula.